Podem sentar. A paz do Senhor a todos. Amém? É um prazer estar aqui, apesar de ter muito temor ao pregar a palavra do Senhor, porque manejar a palavra do Senhor e pregar a palavra do Senhor não é algo tão fácil assim como se pensa, mas mesmo assim é um prazer. A minha vinda é de paz e eu espero edificar a sua alma nessa noite. Eu quero agradecer aqui o pastor Leonardo, que me fez o convite. É um amigo de muito tempo. A pastora, que eu estou conhecendo pela primeira vez. Obrigado pelo convite. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no profeta Isaías, no capítulo 6. Eu quero pedir um favor a vocês, que não feche a sua Bíblia em nenhum momento da pregação. Fique com a sua Bíblia aberta até o final. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Podemos ler, amém? Lá na igreja a gente tem um costume que se um irmão não achou, não começa a falar. Eu estou ouvindo barulho de Bíblia ainda. Isaías 6. Está passando aqui? Então amém. Vamos ler o texto, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi retirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me. Ele então disse: vai e diz a este povo: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade nessa noite, Senhor. Eu sou um vaso de barro em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo fale à igreja, Senhor. Que as almas sejam avivadas, ó Deus, e que o Teu temor tome esse lugar, Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías começa o texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi um grande líder em Israel. O líder que talvez todos almejam. Uzias restaurou Israel. E me desculpe dizer isso a vocês:
Uzias transformou Israel numa máquina de matar. Era um período de guerra. Israel precisava de líderes fortes. Então Uzias começou a reinar com 16 anos. Ele andou nos caminhos do Senhor durante um bom tempo. Restaurou Israel. Tornou Israel num exército muito forte, que todos os exércitos da terra tremiam diante de Israel. Novas armas foram preparadas a Israel pelas mãos e pela liderança de Uzias. Existe líder que você olha e você faz questão de se submeter. Uzias era esse líder. É o líder que traz confiança ao povo. É o líder que faz com que todos se sintam seguros debaixo de suas asas. Mas Uzias era homem. Era rei, mas era homem. Então, diante dessa fatalidade da morte do rei Uzias, Isaías escreve esse texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, o grande rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. O que isso significa? O que Deus está dizendo para Isaías num período tão necessário, no período em que o grande rei morre e parece que Israel agora está entregue ao léu, parece que Israel agora vai desabar. É nesse período, é nesse ano que Deus leva Isaías ao céu e mostra para Isaías: o trono de baixo está vazio, mas o rei de Israel não é Uzias. O trono está ocupado. Veja, Isaías, o rei de Israel vive. Ainda que pareça que o trono de baixo se quebrou, ainda que pareça que um grande líder se foi, Deus está dizendo: o trono é meu, a glória é minha, Israel é meu, pertence a mim, eu domino sobre os céus e sobre a terra. No momento da necessidade foi quando Deus se manifestou. No momento em que parece que a calamidade chegou, que parece que não tem mais saída, Deus está dizendo para você nessa noite: o trono não está vazio, o trono está ocupado. Moisés diz no Salmo 90, de eternidade em eternidade, tu és Deus, nada sai do controle, Deus tem a rédea em suas mãos. Irmãos, creia que seu Deus é poderoso. Não invente um Deus fraco para servir, irmãos. Vá ao Deus da Bíblia. Pare de criar um Deus fraco. Pare de ceder às ansiedades. Que a ansiedade mostra a soberba do futuro, que é um grande problema. As pessoas estão terrivelmente ansiosas. O que elas fazem? Uma pessoa nesse estado, ela tem o dom, ou um talento ruim, na verdade, de criar um futuro falso para pesar no presente. O presente já não está tão bem. Então você diz: nada na minha vida vai dar certo. A minha vida perdeu o controle totalmente. Eu vou à igreja, culto após culto, e parece que Deus não fala comigo. Eu vou à igreja, eu ouço a palavra e parece que não entra no meu coração. E você tem aquele talento ruim de criar o seu futuro. Foi falado de Ana aqui. Não, talvez eu nunca serei mãe. Talvez eu nunca vou conquistar aquilo. O meu futuro vai ser tão ruim quanto é o meu presente. Irmãos, não deixe o futuro se mostrar como Deus, porque só Deus sabe o seu futuro. Você quer saber como será o seu futuro? Só caminha e deixa Deus fazer. Só caminha, irmãos. Tem um louvor que está na minha mente que diz assim: esperar é caminhar. Eu lembro de um pastor que me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Quando você estiver passando pela escuridão, não se assente no escuro, caminha. E a pergunta é: como eu vou caminhar no escuro? Se tiver um buraco, se tiver uma armadilha. Mas existe alguém que enxerga no escuro.
segura na mão dele e caminha na escuridão, sabendo que o trono está ocupado e Uzias não é o soberano é o Senhor dos exércitos. Aprendam com Isaías, irmãos. É isso que o texto está querendo passar para vocês. É incrível como ele diz, foi nesse ano em que o rei morre. É justamente nesse ano que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O versículo 2 diz assim, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vim pregar a Bíblia, irmãos. Eu quero pregar a Bíblia a vocês. Eu quero pregar a palavra de Deus, e enquanto eu prego, eu sou edificado também. O versículo 2 diz assim, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que lindo isso aqui, né? É o culto a Deus dado pelos serafins. Esses seres que eu não consigo nem imaginar, apenas aquilo que a Bíblia me revela. São seres magníficos, celestiais, e que adoram a Deus. E tem homem que, todo homem é pó, que se acha soberbo e não quer adorar o Senhor. Enquanto os serafins exaltam o nome do Senhor, tem soberbo que até diz, Deus não existe. E uma coisa que eu aprendi com um grande teólogo, é óbvio que eles sabem que Deus existe, isso é frase de joelho que não quer se dobrar. Mas os serafins estão adorando a Deus. Repara, irmão, no texto que eles não estão dizendo a Deus. Repara o que o texto diz. Eles estavam ali clamando uns aos outros. É como se um serafim virasse para o outro e dissesse, santo, ele é santo. E o outro dizia, é santo, ele é santo. E o outro dizia, santo, ele é um, dizendo para o outro, ele é santo. Ele, imagine, seres magníficos, ao invés de terem soberbas, estão dizendo, santo é ele. Isaías está vendo culto no céu, irmãos. Eu aprendi uma coisa com um teólogo inglês, anglo-saxão, John Stott. Ele diz o seguinte a respeito do nosso culto. O culto cristão não pode ser fúnebre. Eu sou batista. Sou batista. Batistão mesmo. Da Convenção Batista Brasileira. John Stott diz isso, o culto cristão não pode ser fúnebre. Tem igreja que a gente entra, parece que entrou num cemitério, um funeral. Às vezes as pessoas entram já com vontade de sair. Porque cemitério é assim, as pessoas querem enterrar e ir embora logo, não é? Tem gente que entra em culto e parece que é de fato um funeral. John Stott está correto. Culto é celebração. Você pode levantar as suas mãos na hora do louvor, sim. Você pode chorar. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você é livre. Tem outros que glorificam um pouco mais baixo. Não julga não, irmãos. Deixa ele. Tem os que levantam a mão até aqui. Outros levantam lá embaixo. Outros só fecham os olhos. Deus conhece o coração. Mas lembre-se disso. O culto é uma celebração. Por outro lado, esse teólogo inglês também nos adverte para o outro extremo. O culto, ele não pode ser fúnebre, mas ele também não pode ser irreverente. O culto não pode ser sem reverência. Alguns estão tornando o culto a Deus como uma blasfêmia. Eles acham que pelo fato da Bíblia dizer que onde está o Espírito, ali a liberdade, é necessário entender o texto direito. Eles querem fazer de tudo. Como eu vi um saudoso pastor, David Wilkerson, que plantou uma igreja na Times Square, em Nova York. Um grande ministério, que tem o livro A Cruz e o Punhal. Eu vi aquele homem chorando no púlpito, dizendo, eles estão fazendo o Espírito Santo parecer um idiota.
o Espírito é santo, ele não é isso. E ele relata numa igreja que ele foi, onde as pessoas vinham colocar dinheiro no bolso do pastor, porque a teologia era: se eu oferto para o homem mais próspero eu fico. Então começavam a atacar dinheiros e dinheiros no altar. E o Wilkerson diz que viu uma cena terrível da unção do cachorro, que o irmão cai de joelho, colocaram uma coleira nele, isso é verdade. E eles disseram: aonde ele me guiar, eu irei. Como se o Espírito estivesse usando aquele homem, imitando um cachorro com uma coleira. Perderam o temor. Outros caíam e só ficavam rindo o culto inteiro. Não tinha palavra, não tinha nada, não tinha ensinamento. Sendo que a Bíblia fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E eu vi aquele homem idoso chorando e tremendo no púlpito. Não deixe com que ninguém faça o Espírito Santo parecer um animal. Zele, você tem autoridade para repreender. Repreenda, não faça isso, irmãos. O culto é uma celebração, mas também não é para ser irreverente, não, irmãos. Vigia. Uma vez eu estava num culto, e chegou um momento, que disseram assim: agora todo mundo de olho fechado, eu quero todo mundo de olho fechado, é uma imposição. Primeiro que não é assim. Feche os olhos, eu não sei o que me deu. Eu falei: eu não fecho, quero ver o que vai acontecer, E começou um roda-roda na igreja. Eu estou falando daquele culto específico, onde eu estava. E tinha uma menina de mais ou menos 15 anos de idade, coitada, bem vestida, com uma saia para além do joelho, para além e para baixo. Ela estava ali no cantinho dela e veio uma irmã muito forte, naquele manto ali, pegou aquela menina, irmãos, e levou a menina na frente e começou a rodar a menina, a saia da menina veio aqui, ó. E eu falei: meu Deus, é agora a hora de fechar os olhos então. Eu falei: essa é a hora então, Senhor. Mas eu não cobicei aquela menina, Deus sabe do meu coração, e eu estou falando isso de verdade. Eu só falei: o que é isso? A menina nem queria, ela pegou, e ela não para de rodar a menina. Eu vi a menina querendo soltar as mãos para se cobrir. E eu falei: se fosse minha filha, como seria isso? O que eu faria, meu Deus? Eu acho que o manto ia acabar. Eu não ia deixar. E não é para você deixar com desculpa de que é o Espírito. E eu lembro que eu fui falar disso. Eu não posso ficar quieto, irmãos. Não se faz isso com a menina. E a resposta que deram para mim de forma indireta, não na minha face, falaram assim: ele é Mical, desce da janela, Mical. Eu falei: eu sou Mical. A motivação totalmente diferente da de Mical na janela, vendo Davi. Davi estava saltando de alegria pela arca. Desce da janela, Mical. Eu falei: pera, eu tenho uma resposta. No Novo Testamento, eu lendo as cartas de Pedro, de Paulo, eles zelam tanto pela modéstia da mulher. Eles falam tanto disso. Pedro fala daquela época, sobre as joias preciosas. Tem tudo um contexto, irmãos. É para aquela época o que Pedro estava falando ali. Tem algo específico para aquilo. Para a mulher se mudar. Paulo fala a maneira de se vestir, de tudo. Eu disse: olha, então quer dizer que o Espírito Santo fala algo na Bíblia e chega no culto, o Espírito Santo levanta as saias das mulheres? E não houve mais resposta. Eu falei: não é o culto que eu quero estragar, irmãos. O culto não pode ser sem reverência. O Espírito está no culto. Os serafins estavam cultuando, mas as asas tampavam a face deles, tampavam os pés deles, e só duas eles usavam para voar. Eles estão na presença de Deus, que é mais santo do que todos eles. Zele pelo culto, irmãos. É uma celebração, mas nunca pode ser sem reverência. Nunca. E depois de eu ver os serafins dizendo, clamando: santo, 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 eu vejo aqui uma adoração. E isso aqui é um ponto importante que eu quero dizer a vocês. Eu já ouvi ateus dizendo o seguinte: esse é o céu de Deus?
Então eu prefiro o inferno, onde tem cachaça e orgia. Porque se ir para o céu é ficar dizendo santo, santo, eu não quero, porque é chato. Isso é o céu, eu prefiro o inferno. É o que eles dizem. É necessário o Espírito Santo abrir o entendimento para perceber algo aqui. Eu peço que Ele faça isso agora com você. Irmãos, existem textos na Bíblia, eu posso citar um aqui que todos vocês conheçam. Tem um texto que diz assim: na beleza da sua santidade. Santidade é a beleza de Deus. Não há pecado, não há impureza, é a origem de toda beleza, de tudo que é puro, de tudo que é belo, de tudo que é maravilhoso, é Deus, está em Deus. Isso aqui é uma coisa que eu já venho pregando na minha igreja há muito tempo, meditando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão: que tudo que é belo requer uma expressão. Não é necessário obrigar ninguém a ter uma expressão diante do que é belo. Você quer um exemplo? Quem gosta de quadro, quem é fã de quadro, quando vê aqueles quadros lindos, o quadro não diz, me adore porque eu preciso ser adorado. O quadro não diz isso. A própria beleza do quadro se impõe e você diz, nossa, é ou não é? Que lindo! Aquilo que é belo não precisa dizer, eu preciso de elogio, não. A beleza se impõe. Vocês estão me entendendo? Se você gosta do pôr do sol, sentado numa montanha, vendo os mares, tudo que é belo requer uma expressão. Lembra disso, para você não achar o céu chato. É importante você entender isso, para que você almeje mais ainda o céu depois dessa palavra. Você sentado no monte, vendo aquela paisagem ali, se você estiver do lado de pessoas que amam, ainda melhora, né? Você vai dizer um para o outro, que lindo esse lugar. Nossa, porque tudo que é belo requer uma expressão. Eu lembro uma vez, eu estava no Monte Horebe, não era nem nada demais. Eu comecei a contemplar favelas, coisas que não são tão belas. Mas mesmo lá em cima do monte, eu vi o céu estrelado e eu conseguia ver muita coisa. E eu lembro que ali eu olhava e dizia, nossa, agora imagine diante das maravilhas do mundo. Não diga para os serafins que eles estão fazendo algo chato. Deus não é chato. Ele é a maior beleza do mundo e Ele não precisa dizer, me adore porque eu preciso. A beleza se impõe e os serafins dizem, santo é o nosso do serafim. Vocês entenderam isso? Não entra nessa de que o céu é chato, não. Porque tudo que é belo não é chato, é magnífico, é maravilhoso. Imagine você diante de Jesus Cristo no dia da vinda dEle. O sorriso, a lágrima, o abraço, a adoração. Você vai dizer, esse lugar é bom. Você acha que o nosso Deus é igual àqueles deuses gregos, como eu vi num filme Fúria de Titãs, que quando os homens não clamavam, eles enfraqueciam, como se eles dependessem da oração? O nosso Deus é soberano, Ele não precisa da sua adoração. A sua adoração não alimenta a Deus. Você não faz um favor para Ele vindo aqui, irmãos. Quando Deus fala para ser adorado, não é porque Ele tem fome de adoração. É porque Ele sabe que é adorando que a alegria é manifestada. É adorando que a beleza é manifestada. É adorando que você tem a expressão de dizer, eu nunca vi nada tão glorioso. Ele é glorioso. Você não tem ideia do que é Deus. Imagine num ser que os filósofos dizem que é a causa não causada. O que significa causa não causada? Ele é a causa de tudo que existe, mas ninguém causou Deus, Ele sempre existiu. Tenta imaginar num ser que não teve princípios de dias. Cabe na sua cabeça? Quem Ele é, irmãos? Que não precisa nem do tempo e do espaço para existir, mas é o contrário, o tempo e o espaço existem nele, porque Paulo diz, nele nos movemos, existimos e somos. Quem é Ele?
É por isso que a ciência não prova a existência de Deus, porque Deus não cabe num laboratório. Como os... o som. Como pode os cientistas saírem de Deus para observar Deus, se nele nos movemos, se nele existimos? Impossível, é óbvio, você nunca vai vê-lo na sua total plenitude, porque ele é infinito. Mas a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você olha para Jesus, está ali, ó, a expressão exata, irmãos. Adoração é beleza. Deseje o céu sim, irmãos. Não caia na fala de filósofos ateus dizendo que o inferno é melhor. Eles não sabem o que é o inferno. O inferno é a total ausência da bondade e da alegria e de todos os atributos de Deus. Só a justiça fica ali. Agora imagine viver sem alegria, sem bondade. Que inferno! É a ausência. Eles não querem Deus. Uma vez perguntaram para um homem muito sábio, dizendo: o que queima no fogo do inferno? Esse homem disse: o que queima no fogo do inferno é o não. É o não. Deus está te chamando hoje, você diz não. E Deus está dizendo: eu não te chamo porque eu preciso de ti, eu te chamo porque eu te amo. Antes de você nascer, eu já era Deus de eternidade em eternidade. Você acha que faz um favor a mim levantando as mãos? As suas mãos levantadas é a expressão sua diante do que é belo. O céu vai ser maravilhoso, apesar do destino eterno dos crentes não ser o céu, mas é a nova terra. Novos céus e uma nova terra. O céu é o estado intermediário. A nossa alma está com Deus esperando a ressurreição. Mas o estado eterno é um novo céu e uma nova terra, onde não habita injustiça, nem maldade, nem dor, nem choro. É só alegria. Imagine se os serafins descessem para esses homens e dissessem: você disse o quê? Que o céu é chato? Imagine se Deus permitisse o serafim falar com o homem que diz que prefere o inferno e que não quer viver como serafim, na chatice, dizendo santo, santo. Imagine se um serafim descesse do céu para conversar com esse homem. Ele diria o seguinte: você está dizendo que o céu é chato? Você está dizendo que estar na presença de Deus é uma coisa chata? Chato é estar com você que fica 2 dias sem banho e já fede. Chato é estar com você, cheio de pecado, iniquidade. Lá não é chato, lá é maravilhoso. Você está dizendo que está diante da origem da beleza é algo chato? Você já viu o pôr do sol? Você já contemplou as galáxias? Os cientistas ficam bobos vendo aquilo. Imagine Deus. É o que eu aprendo com os serafins. Adore a Deus na beleza da santidade dEle. O texto diz assim: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele é o dono de tudo. É por isso que ele diz: preciso eu de sangue de boi? Prefiro eu de sangue de touro? A terra toda é minha. Está os sinais da minha glória em toda a terra. O meu DNA está aí, ó. A gente tem vivido momentos difíceis, né? Há aqueles que dizem assim: pastor, estou com medo porque talvez realmente esteja tendo uma nova ordem mundial e eles vão cair em cima da igreja. Ele diz assim: eu creio, pastor, em homens que estão dominando o mundo mesmo e conspirando para o mal dos valores cristãos, sim. Só que eu aprendo nesse texto: deixa eles conspirarem. Não tema o homem. A Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus. E esse texto está dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da Rússia, dos Estados Unidos. Ele domina sobre a Arábia. Ele domina sobre o Brasil. Pastor, mas o Brasil está mal. Deus sabe. Ele é o dominador. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, há muitos anos atrás, disse o seguinte:
Não há 1 centímetro quadrado na terra que Cristo não diga, é meu. Cada centímetro dessa terra, ele diz, é meu. Tem crente que acha que Deus e o diabo estão em queda de braço, e Deus vai vencer nos 49 do segundo tempo. Não tem queda de braço com Deus. Não leram a história de Jó? Permita-me tocar nele. Eu permito, só não toque na vida dele, na alma dele. Sim, Senhor. Às vezes Martinho Lutero tinha palavras que chocavam as pessoas. Eu não digo que eu escreveria o que ele escreveu, mas ele diz, o diabo é o diabo de Deus. Ele é um cão na coleira. Ele vai onde Deus quer. Quando Deus puxa, ele volta. Não tem queda de braço. A Bíblia fala em Tiago que os demônios creem e tremem diante dele. Eu lembro que nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, ano passado, eu recebi alguns WhatsApps ali na região onde eu pastorei, em Nova Iguaçu, de pessoas com muito medo, porque um profeta disse que no dia 8 de maio demônios iriam tomar Nova Iguaçu. Eu falei, 8 de maio é meu aniversário. E aquilo chegando, é 8 de maio, eu falei, o que vai acontecer? As comportas do inferno se abriram, e os demônios tomarão Nova Iguaçu. Eu falei, logo no dia 8, eu ganho presente da igreja no dia 8. Eu falei, irmãos, para com isso. Pensa mais em Deus. Pensa mais na soberania dEle. Faça como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. O mundo está desabando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus aumente a sua fé hoje, agora, a sua confiança nele. Irmãos, eu estou pregando isso não é porque eu sou o Senhor da fé, não. Você acha que a fé não falta para mim? Pastor não é serafim, irmãos, a gente está na mesma luta. Eu sou um vaso de barro. A gente precisa clamar ao Senhor, Senhor, me dá mais confiança, Senhor. Me dá mais fé. E a gente precisa se voltar à Bíblia para relembrar esses textos, para que a nossa mente descanse. É até meia-noite hoje, né? Olha o versículo 4. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você diz, pastor, mas você disse que tudo que é belo requer uma expressão, mas quando Isaías viu o que é belo, ao invés dele dizer santo, santo, ele disse, ai de mim. Vocês já repararam isso nessa passagem? Que ele não entra no coro dos serafins, ele não usa o mesmo termo que os serafins. Ao invés disso, Isaías diz, ai de mim, enquanto os serafins estão dizendo santo, ele diz, ai de mim. Sabe o que é isso? Porque Isaías sabe que ele é pecador. Nos serafins também não há pecado, mas Isaías confessa o pecado dele agora. Eu sou homem de lábios impuros. Isso é porque ele contemplou o que é belo e depois olhou para si mesmo e viu o que é fraco, e viu o que é impuro, que é ele mesmo. E é por isso que ele diz, ai de mim, estou perdido, porque eu vi o Senhor da glória. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele assume, é o meu pecado e o pecado do povo. O povo todo tem lábios impuros. Israel estava numa impureza. O que eu aprendo aqui? Não ressignifique o pecado. Isaías não ressignificou o pecado só para cantar junto dos serafins. O que significa ressignificar o pecado? É o que estão fazendo hoje. Tem muitos teólogos fazendo isso e arrebatando milhares no mundo inteiro. Com o YouTube agora as pessoas clicam e ouvem o pastor o que quiser. Parece que não tem igreja. O que significa ressignificar o pecado? Eles estão deixando a cultura dominar sobre o coração deles. Eles estão dizendo, a Bíblia não vale mais. O que vale é o aval da cultura.
O que vale é o aval da nossa época. E é uma época de ressignificação de pecados. E o que significa? Olha o exemplo que eu vou dar. Imagine um homem, estava conversando até isso com o pastor Leonardo, que ele tem uma esposa e uma amante há 10 anos. E por ele ser crente, está na igreja sempre, ele se atormenta, ele não dorme direito, porque a Bíblia fala de uma tristeza que Deus causa. Lê a Epístola aos Coríntios, vocês vão ver isso. Que tem uma tristeza que vem de Deus, mas é para levar o homem ao arrependimento, não é para matar. É a tristeza que provém de Deus. Ou é 1 Coríntios 7 ou 2 Coríntios 7, depois você checa. Só que para ficar em paz com o pecado que ele faz, ele corre atrás daquele que está ressignificando. Ele diz assim: irmãos, a igreja é opressora, o seu pastor é um opressor, Deus está em todas as formas de amor, você é bom para com as duas? Ele diz: sou. Você violenta elas? Ele diz: não, eu dou presente para ambas, eu trato com o maior carinho e bondade. Então esse teólogo moderno vai dizer: Deus está em todas as formas de amor. E ele começa a dormir em paz, achando que ele está justificado no seu pecado, porque ele descobriu que Deus não julga ele, quem julga é a igreja. Agora está isso, é sempre o pastor que é o fariseu, é sempre a igreja que não presta. O que está valendo é o conselho da mídia, dos artistas, é eles que entendem de Deus, a gente não entende nada. Isso acontece muito, irmãos. E eu vou falar isso aqui, eu preciso falar. Porque quando chega um homossexual na igreja quebrado, pedindo oração, pedindo ajuda, a igreja ajuda. Eu nunca vi nada tão perdoador quanto a igreja. A igreja perdoa, irmãos. É porque eles não sabem o que é a igreja de verdade, ou então tiveram maus exemplos por aí. A Bíblia fala que lobos entrariam no nosso meio, né? Escandalizariam o nome do Senhor. E ressignifica. Quando essa pessoa que tem esse problema com homossexualidade pede ajuda, a igreja vai ajudar. Só que o problema que está acontecendo é este: eles estão dizendo, chegando e dizendo: me aceitem com o meu namorado, porque eu descobri que Deus não me julga e que toda forma de amor é válida. Ressignificou o pecado, para não se atormentar. Sendo que não é só eles que ficam atormentados. Todo crente verdadeiro, quando peca, ele é atormentado. Todo crente verdadeiro, irmãos. Não ressignifique o seu pecado. Se você caiu, faça como Davi: pequei contra ti, Senhor. Não vou ressignificar, eu sou um pecador, me perdoa, Senhor. Como aquele publicano que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou um pecador. Jesus disse: quem foi justificado para casa, o fariseu ou o publicano? E todos disseram: publicano, porque ele confessou o seu pecado e disse que carecia da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Foi o que Jeremias disse, irmãos. Se você está lutando contra o pecado, não ouse ressignificar ele para ser aceito na escola, na faculdade, para ir contra a igreja, querendo impor que o pastor case homem com homem, mulher com mulher. Continua sendo pecado, sim. É Deus que diz. Eu fiquei triste, eu não vou dar nome, mas quando uma igreja batista da convenção chegou à conclusão, numa assembleia geral, todos os membros votaram para que a igreja aceitasse casamento homossexual, sim, e que o pastor faria o casamento. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos afundou nisso também. Começa sempre com gente que diz: eu estudei teologia, eu tenho doutorado, eu conheço. Os textos, Paulo teve um surto quando escreveu isso em Romanos, é um surto. Não crê em Paulo, crê em Jesus. Jesus é amor, Jesus te aceita. Só que quando eu leio vários textos da Bíblia, eu vou citar um só. Quando ele acolhe a mulher adúltera, ele diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela diz: não. Ele diz: eu também não te condeno, mas vai
e não peques mais. Se você pecou, não corra de Deus, corra para Deus. Sem dar desculpa, sem ressignificar, diz: Senhor, eu sou invejoso, é meu pecado, eu sou mentiroso, me livra, Senhor. Vá aos pés dele, não corra de Deus, corra para Deus. Porque Isaías é o homem aqui, para mim ele era um homem santo, mas ele mesmo relata, homem de lábios impuros, ele estava na presença do Deus santo. Eu já estou caminhando para o final. Deus diz assim, olha o que acontece na verdade com ele no versículo 6. Depois dele confessar o pecado e quem ele era, sem ressignificar, lembra disso? Sem ressignificar. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Tocou na boca, porque agora vai sair um pregador daqui, tá? Um dos grandes profetas de Israel está com a boca purificada. Ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, depois dos lábios purificados, aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: vai e diz a este povo, ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Pregar para um povo que não vai te escutar é difícil. Só que eu aprendi uma coisa: o pastor, ele é aprovado por Deus, não pelo número de pessoas que creem na mensagem dele, mas por ele ter sido fiel à pregação. Paulo diz para Timóteo: procura te apresentar aprovado diante dos homens, é isso? Diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Diante dele. Eu estou terminando, irmãos, eu peço que vocês só leiam mais 2 textos comigo, e eu fecho a mensagem. Já são 9:05. Vamos ler comigo, João capítulo 12. Pense comigo num carimbo valioso, um carimbo de ouro, que vai carimbar todas as coisas que são poderosas também, e todas as coisas que são puras e magníficas. Pensa nesse carimbo. Ele não é um carimbo qualquer, certo? Ele é um carimbo de ouro, e ele só vai carimbar aquilo que for valioso. Compreenderam isso? É um carimbo. Quando algo magnífico aparece, esse carimbo vai bater. Mas tem que ser magnífico, tem que ser poderoso. Pense no texto de Isaías 6 como esse carimbo valioso, que vai carimbar as coisas de acordo com a sua maravilha. Olha o que diz João 12:37. Diz assim: embora Jesus realizasse muitos sinais, irmãos, repitam comigo, muitos sinais, repito. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Ouviram isso? Mesmo com muitos sinais, o povo não creu. Jesus fez sinais. Sinais é algo bom, sim ou não? Sim. Agora vai vir um carimbo para carimbar esses sinais de Jesus Cristo. É algo precioso. E qual é o carimbo? 38, versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Olha o carimbo de Isaías 6 aqui, ó. Senhor, quem creu em nossa pregação, tá vendo? E a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhe os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se converta e eu os cure. É o texto que a gente leu. Carimbado aqui, os sinais são poderosos, e eles não creram diante de algo poderoso. Toma Isaías 6, vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Se toda quinta-feira, cegos e paralíticos, cego enxergasse e paralítico levantasse aqui, esse templo caberia? Imagine um ano acontecendo isso direto. Só sinais e milagres. E é importante eu falar isso.
encheria a igreja, vocês comprariam tudo isso aqui, só que isso não significa que está enchendo de convertido também. São pessoas que estão vindo pelos milagres e não por Jesus. Alguns recebem o milagre e creem em Jesus. 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para Jesus. Os outros 9 foram embora. Mas se tivesse sinais e prodígios toda a quinta durante um ano, não caberia mais aqui. Porque Isaías carimba aqui que sinais são coisas boas, está carimbado. Agora tem uma outra coisa que o texto de Isaías carimba. E eu vou terminar a mensagem aqui. Atos 28, mais um selo de Isaías 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Os homens vão se reunir para ouvir Paulo pregar. Eu sei que tem um contexto, mas eu não tenho tempo para falar do contexto aqui, mas vamos ler do versículo 22. Olhe para o... Não está aparecendo aqui, né? Mas ouça, se você não abriu, olhe para mim. O texto diz assim: no entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas. Está falando para Paulo isso, tá? Porque sabemos que por toda a parte fala-se contra essa seita, que éramos nós naquela época. Seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, encontrar com Paulo. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho do reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo estava explicando o quê? As Escrituras para esses homens. Paulo aqui não fez nenhum sinal e nenhuma maravilha, não curou ninguém, nada. Ele só pregou a palavra, mas nada. E olha o que aconteceu no versículo 24. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Como rejeitaram o milagre, agora rejeitam a pregação da palavra. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, pelo profeta Isaías. Olha o carimbo de novo. Pá! Isaías 6, versículo 26, dizendo: vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. É mais uma vez o carimbo dourado de Isaías, carimbando algo precioso, só que aqui não são sinais e prodígios. Isaías 6 está carimbando a pregação da palavra, que é tão poderosa quanto milagres. E o povo rejeitou. Isaías 6 está dizendo: o que vale para o milagre, vale para aqueles que rejeitam a palavra. Eu lamento, porque eu disse, se tivesse curas todo culto, estaria lotado, compraria um novo templo e tudo mais. Mas quando tem palavra, palavra e palavra, as pessoas dizem: não gostei. Tem pessoas que rejeitam a explicação da Escritura. Eu não quero palavra, eu quero cura, eu quero sinal. E eu lembro que Jesus jogou um balde de água fria numa multidão que estava seguindo a ele. Jesus não se importa com a multidão, ele diz: olha, vocês estão me seguindo, mas eu tenho uma palavra. Olha a palavra de Jesus: todo aquele que vem após mim ama mais sua mãe, seu pai, seus irmãos, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é meu discípulo. E todo aquele que vem após mim e não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. João 6, ele diz: vocês estão vindo até mim por causa do pão que eu purifiquei. Eu sou o pão da vida. O que a multidão fez porque não tinha mais milagre? Foi embora. Porque eles só querem o que Deus tem na mesa, mas não querem Deus. A multidão foi embora quando ele disse que era o pão da vida. Não, não é esse pão que a gente quer comida. A gente viu que tu multiplica pão, é um mágico, é o quê? Nunca vai faltar pão. Ele diz: eu sou o pão. Ele não fez milagre ali. A multidão foi embora, ele virou para os seus discípulos e disse assim: e vocês? Também não vão? Aí Pedro se levantou e disse: grava isso no coração de vocês. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Venha para o culto para ouvir a palavra.
Mas não teve milagre, mas tem palavra. Mas eu não recebi a minha cura, mas a salvação da tua alma está garantida em Cristo. Como eu ouvi de um pastor, um péssimo testemunho, de que eles estavam chamando as pessoas na frente para contar a bênção, o bispo fazendo. E eles diziam, eu estava falido, e depois que eu vim nessa igreja eu não estou mais, eu tenho várias empresas. Outro dizia, eu só tinha um carro, agora eu tenho 3. Aí chegou uma irmãzinha, e ele disse, irmã, conta a bênção. Ela disse, Jesus me salvou, pastor. Ele, tá bom, agora conta a bênção. É isso que está por aí. Agora conta a bênção, Jesus me salvou, cara pálida. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo, os demônios nos obedecem. Jesus fala, não se alegrem por isso. Alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. É um fato, irmãos. Se tem cura ou simulação de cura, o povo vem. Quero ver no estudo bíblico, na escola dominical, se vem. Como um pastor mais experiente que eu, chegou para mim com uma cara desanimada e disse, no domingo a igreja está lotada, mas no culto de estudo e oração só vem 10, uma igreja gigante. E ele decepcionado, ele disse, se eu fizer um churrasco vem todo mundo, mas no culto da palavra não vem ninguém. O que vocês querem, se não a palavra de vida eterna? O que vocês querem? Nenhuma cura sobrepõe a isso. Eu termino contando a história de um evangelista chamado Ironside. Ele pregava o evangelho, as pessoas se transformavam usando a Bíblia. Ele pregava a Bíblia, o evangelho através da Bíblia. Então um ateu chegou para confrontar ele e disse assim, eu termino aqui, pastor. E disse para Ironside o seguinte, eu convido você para um debate contra mim numa universidade tal para eu provar que Deus não existe. E ele chegou com um cartãozinho, com o horário e a data. O evangelista Ironside pegou o cartãozinho, olhou e disse assim, eu aceito. Aí o ateu ficou todo bobo, ele diz, com uma condição. Você precisa levar para o debate um homem e uma mulher somente, 2 pessoas. Um homem que você tirou das ruas, perambulando. É um homem que toda a sociedade via como escravo do pecado mesmo, da imundície. E leva esse homem totalmente transformado para o debate. E pegue uma mulher, uma das prostitutas, a palavra do Ironside, que através do seu ateísmo teve a vida mudada, leve-a transformada. E no dia do debate, eu levarei 100.000 almas convertidas e lavadas pelo poder da palavra. E o ateu pegou o cartão de volta e disse, não tem debate. E foi embora. Porque o ateísmo não muda a vida. O que muda a vida é a palavra de Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que vocês saiam daqui desejando o céu. Mas enquanto não está lá, desejem a palavra. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia.